Oi, pessoal, boa noite. Como é que vocês estão? Estamos iniciando aqui mais uma live. Deixa eu me organizar aqui. É, cada dia que passa, tenho trazido novas coisas, né? Ai, só um minuto, gente. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. E estou um pouquinho gripada, mas nada que não dê, né, para fazer a live de hoje. Só um segundo, tá, gente? Tô aqui com problemas técnicos. Aqui, eu não estava aparecendo para vocês. Agora, deixa eu me posicionar aqui. Pronto. Tá vendo que cada dia eu estou mais tecnológica? Pois é, gente. Então vamos lá. Boa noite mais uma vez, gente. Sejam muito bem-vindos. Antes de começar, né, com vocês, eu queria saber aqui, né, quem já atendeu um paciente cardiopata, quem já sentiu medo, né, desse paciente intercorrer, dele passar mal, né? Eu estou falando daquele medo de errar realmente, aquele medo de tomar uma decisão errada. Porque, assim, na minha experiência como professora, como fisioterapeuta também, que já tive esse medo, a gente, na verdade, a gente não tem medo de não saber fazer um exercício. Esse não é o nosso problema. Nosso problema maior é na verdade, é a insegurança do que fazer naquele momento, né? Então, a gente já tem uma criatividade, já sabe que tipo de exercícios a gente pode fazer para fortalecer braço, perna. Isso a gente aprende muito na faculdade, né? Mas o que gera medo e insegurança, na verdade, é o que fazer quando esse paciente passar mal? O que é que eu tenho que fazer para prever, né? Então, é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. É, Então, vamos lá. Quando acontece uma intercorrência, né, que normalmente ela acontece, não é porque o fisioterapeuta ele escolheu um exercício errado. Na verdade, ela acontece porque o fisioterapeuta ele deixou de observar alguma informação importante antes de começar, né? Então, o problema é que ninguém ensinou isso para gente de forma organizada, né? E eu vou mostrar vou mostrar aqui para vocês o que eu chamo de mapa de segurança, um raciocínio clínico que pode ajudar vocês a decidirem, né? Será que eu posso atender? Será que eu preciso adaptar? Será que eu preciso intercorrer, né? Então, é isso que eu chamo de mapa de segurança, tá? Então, a gente vai aprender o que é que a gente tem que observar de forma inicial para que eu possa ter segurança com esse meu paciente, tá? Então, primeiro ponto, gente, eu preciso entender como é que meu paciente está, né? Então, antes de tudo, antes de qualquer coisa, já estou mostrando aqui os sinais vitais, mas na verdade, antes de qualquer coisa, eu preciso fazer uma pergunta, né? Parece ser uma pergunta simples, mas é uma coisa que a gente tem que perguntar. Como é que o senhor está? O senhor está bem? Dormiu bem? Comeu bem? Tá tudo certo? Eu tenho uma paciente, gente, que ela é uma paciente quando ela tira a soneca dela da tarde e a outra paciente completamente diferente quando ela não tira a soneca dela da tarde. Ela é uma paciente quando ela faz o lanchinho dela e ela é outra paciente completamente diferente quando ela não faz o lanchinho dela. Então, assim, a gente precisa aprender e entender quem é o nosso paciente, né? Quem é o nosso paciente quando ele está com fome? Quem é o nosso paciente quando ele está com sono, né? A gente mesmo também, quando está com fome, com sono, também não fica lá muita coisa, não, né? Então, parece uma pergunta simples, mas muita gente pula essa etapa.
tá? Então, vai direto para o aparelho de pressão, já vai lá checar o oxímetro de pulso, né? Então, assim, antes de olhar números, gente, pergunta, tá cansado? Tá sentindo falta de ar? Dormiu bem? Tá sentindo dor? Né? Tá diferente? Existe algo diferente? Aconteceu? Eu sempre pergunto, e aí, me conta as novidades, aconteceu alguma coisa? Da última vez que a gente se viu para cá? Conta aí. Então, antes mesmo, né, de avaliar qualquer parâmetro clínico, pergunta ao paciente como é que ele está, porque isso também diz muita coisa. E aí a gente vai entrar nessa etapa que é super importante, né, que é a etapa dos sinais vitais. Então, a gente vai avaliar a pressão arterial, a frequência cardíaca, a saturação. Mas assim, gente, a gente tem que ter muito cuidado em a gente manejar apenas números, valores numéricos, tá? Então, vou dar um exemplo. Você chega, o paciente está com a pressão baixa. Então, é aquilo que a gente falou, né, na live anterior, né? Então, a pergunta que eu tenho que fazer é, ou a saturação está baixa, a frequência cardíaca dele está alta, porque... Então, assim, o paciente está bem, está conversando, está sem tontura, está sem sinais de hipoperfusão, né? Porque o contexto, ele importa também, tá? Outra coisa muito importante e que é muito ignorada, gente, por muita gente, e muda completamente a resposta cardiovascular. O paciente está usando algum beta-bloqueador, algum diurético, algum vasodilatador, né? Então, assim, a depender da medicação que ele está usando, a frequência cardíaca do paciente ele não vai subir, né? Então, como é que eu vou avaliar se o paciente está tomando alguma medicação que não deixa a frequência cardíaca dele subir, né? Ou se de repente é o portador de marca-passo e a frequência dele realmente ela é controlada pelo marca-passo. Como é que eu vou avaliar isso aí? Então, né, a gente precisa ter outras formas de avaliar, né? Então, se você entende a medicação, aliás, se você não entende da medicação, você pode interpretar tudo errado, tá? E tomar decisões erradas. Então, a frequência cardíaca, ela pode até não responder como você espera, mesmo com esforço. Ela pode ficar mais baixa do que o esperado por conta do uso da medicação, do beta-bloqueador, e ela está exercendo a sua função, né? Ou, de repente, você pode chegar lá, o paciente pode estar com a pressão mais baixa, devido à medicação diurética, né, e do vasodilatador, né, que pode fazer, né, na verdade, ela está exercendo sua função também, da pressão, né, está mais baixa. Então, se você não entender isso, você pode interpretar os sinais vitais totalmente fora do contexto e tomar decisões inseguras. Então, você pode interpretar tudo errado e entender, assim, qual é a função de cada medicação, vai fazer com que você tome atitudes, né, mais precisas, tá, gente? É, não basta só saber que ele é um cardiopata, gente. A gente precisa entender que cardiopatia ele tem, que condição ele possui. Eu sempre costumo dizer nas minhas aulas, que é meu aluno, ex-aluno, né, ou atuais alunos, vai se lembrar, porque eu pergunto, eu falo exatamente isso, né? Eu sempre digo, né? Vocês têm que conhecer muito de fisiologia, vocês precisam entender o normal para poder entender o anormal. E vocês precisam entender o anormal para poder saber tratar. Então, como é que vocês vão saber tratar uma coisa que vocês não sabem nem o que é? Então, assim, qual é a cardiopatia? Qual é a condição que ele possui? O que é que essa cardiopatia proporciona ao meu paciente, né? É a insuficiência cardíaca? Que tipo, né? Ela está descompensada ou não? Esse paciente ele teve um infarto recente, qual foi a data desse infarto, né? Houve alguma complicação? Qual foi o tempo de recuperação que esse paciente teve? Teve algum internamento prolongado, né? Esse paciente ele possui arritmia? Que tipo de arritmia? Ela está controlada? Qual é o risco, né, que está associado? Tem alguma valvulopatia? Qual foi a válvula afetada, né? Qual é a gravidade? Então, entender a condição do paciente é entender o risco. E avaliar bem o paciente é atender o paciente com segurança. Então, cada condição, ela possui riscos diferentes, tá? E
riscos diferentes nos proporcionam condições diferentes, tá? O que é seguro para um paciente, ele pode não ser para o outro. Então, assim, a gente precisa entender o que o paciente tem, tá? O mesmo exercício também não serve para todos, tá? Então, a capacidade funcional, a tolerância ao esforço, o risco, eles são diferentes para cada pessoa. O mesmo sinal de alerta também não significa a mesma coisa para todos, né? Então, também é a mesma coisa. Então, o paciente ele pode ficar hipocorado por conta da pressão baixa, ou não, tem paciente que fica hipocorado por conta da saturação baixa. Então, conhecer o cardiopata é interpretar melhor os seus sinais e agir com segurança, tá? Agora, gente, vem uma pergunta muito importante. Isso é uma coisa, minha gente, que parece besteira também, mas não é. O que é que o paciente consegue fazer? E o que é que ele fazia na última sessão? Principalmente se for uma avaliação, né? O que é que ele fazia antes de lhe encontrar, né? Eu contei uma desses vídeos, porque agora eu sou uma pessoa que faço muitos vídeos para vocês. Eu contei um dos meus vídeos de um paciente, né, que eu atendi. A família me falou que ele era acamado, restrito ao leito, e eu avaliei ele, viu? Esse paciente ele tem condição de ficar em pé. Coloquei ele em pé e a família, meu Deus, é um milagre. Na verdade, não foi um milagre, foi falta de estímulo e avaliação correta do paciente, né? Então, assim, muitas vezes a piora, ela aparece primeiro na função, né? Antes mesmo da pressão mudar, também, né, pode acontecer. Antes mesmo da frequência cardíaca mudar. Então, assim, a piora funcional, ela é um sinal precoce de que algo está mudando. Então, você precisa entender o que está acontecendo. Ah, o paciente ele andava antes, ao contrário do meu paciente, né? Da história que eu contei para vocês. O paciente, ele andava antes e agora não está mais andando. Não é? Isso é alguma coisa, né? Então, observe a caminhada, as transferências, a subida e descida da escada, a tolerância ao esforço. Então, cada função ela conta uma história. Então, avalie a condição clínica do seu paciente e a mensagem que ele está passando para você, tá? Então, assim, avaliar, eu botei o microfone aqui, minha gente, na minha frente para ficar melhor a minha voz. Avaliar a função é entender o paciente e não apenas olhar números, né? Então, a gente precisa entender qual é a mensagem que aquele paciente está passando para a gente naquele momento, tá? E depois de tudo isso, a gente vai tomar uma decisão. Então, a partir daquilo que eu avaliei, e todos os dias eu preciso avaliar isso, tá, gente? Então, a avaliação, ela não é realizada apenas na primeira vez que eu vou atender meu paciente. A avaliação ela é feita todos os dias, o tempo inteiro. Principalmente se o paciente ele for cardiopata. Então, avaliei e vou tomar uma decisão. E aí eu tenho três caminhos. Eu vou progredir, né? Significa que meu paciente ele está seguro, pronto para evoluir. Eu vou manter, né? Significa que o paciente ele ainda não está pronto para progredir, mas está estável. Eu vou adaptar, tá? Então é preciso ajustar o plano de tratamento à condição atual do paciente, que de repente não teve uma noite legal, ou está sentindo uma dor, né? Teve um estiramento, enfim, né? Precisa adaptar por alguma coisa. Então, decidir é analisar o todo e não apenas o número. E perceba, a decisão ela não vem de números isolados, ela vem da mensagem que o paciente vai trazer para você. Então, não vem da pressão sozinha, a pressão ela não controla toda a história. Não vem da frequência cardíaca, porque ela pode estar baixa, alta ou normal por vários motivos. Não vem da saturação isolada. Então, o número isolado ele não define segurança. Então, acontece muitas vezes assim, o paciente ele altera a pressão porque você acabou de chegar, porém, o paciente chegou em casa com o filho e subiu de escada. E aí, imediatamente, quando você chegou, ele tinha acabado de chegar, você vai lá, avalia a pressão do paciente está um pouquinho mais alta. Mas não é porque ele está mais alta por nada, ele está mais alta porque ele acabou de fazer uma atividade, né, que aumentou. Então, se você aguardar um pouquinho a pressão baixar, ok, né? Então, a decisão ela vem junto do conjunto das informações do histórico, dos sinais vitais, de medicações, de alguma doença associada, de função. Então, tudo isso é uma forma, um contexto para o paciente. E é isso, gente, que gera segurança, tá? Então, se eu pudesse, gente, resumir a nossa live de hoje com uma frase, eu resumiria com essa.
A segurança do atendimento, ela não começa no exercício. Ela começa na avaliação. Na avaliação, não é apenas na avaliação inicial, não, tá, gente? Na avaliação diária. As duas, elas formam um combo para trazer segurança ao seu paciente, tá? E aí, gente, eu agradeço vocês, por estarem aqui. Se essa live fez você perceber que ainda existem lacunas no seu raciocínio clínico, eu quero te convidar para uma aula especial que vai acontecer dia 18, no caso, amanhã, que é o Carne Sem Medo, tá? É um raciocínio que protege, condutas que transformam, tá? Então, estou criando, né, esse Instagram agora, né, que é o Carne Sem Medo. E aí, na aula de manhã, você vai aprender, né? Eu vou falar sobre os principais erros que os fisioterapeutas cometem, né? E a gente vai entender como atender um cardiopata no home care com segurança, como ter um caminho, na verdade, né? Como ter um raciocínio clínico mais preciso e decisões mais assertivas, como ganhar mais autoridade e confiança no atendimento de cardiopatas. E se você tem interesse, comente mapa aqui ou acesse o link da descrição e garanta sua vaga. Então, não perde, vem comigo, que amanhã a gente vai mostrar mais coisas. Eu vou abrir aqui, gente, uma outra apresentação, que eu selecionei 4 dúvidas de seguidores, tá? Que eu vou falar aqui para vocês, para a gente discutir aqui rapidinho. Só um minuto. Então, vamos lá, gente. Então, ó, vou abrir aqui o Instagram para a gente pegar as perguntas aqui rapidamente. Vamos lá, ainda bem que eu não consigo passar vídeo para vocês daqui, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Não vou citar nomes, tá? Então, ó, o que você faz quando encontra uma saturação mais baixa do que o habitual? Então, assim, gente, depende muito do contexto. Em geral, esses pacientes que já apresentam queda de saturação, ou que, de repente, eu vejo que já tem um risco maior, assim, de apresentar uma saturação mais baixa, eu sugiro já à família ter um cilindro de oxigênio, ou um concentrador de oxigênio, na verdade, né? Em casa, domicílio. Ou esse paciente ele já tem, né? Se por acaso ele não tem, e eu vejo a saturação desse paciente mais baixa do que o habitual, eu levo o paciente no serviço de emergência, né? Seria a minha conduta. Eu já disse a vocês, né, que eu tenho um negócio que toda vez quando eu vou atender um paciente, eu procuro saber, né, onde é que tem a emergência mais perto, como é que eu posso fazer, onde é que eu levo, qual é o plano de saúde do paciente. Isso é muito importante. Parece uma loucura, mas não é não, viu, gente? Então, ó, deixa eu ver aqui. Quais aparelhos são necessários para um atendimento? Monitor, BIPAP, oxímetro. Então, olha, eu acho que o básico, bem feito, eu acho que é a condição ideal, sabe, gente? Então, assim, eu não comecei com muitos equipamentos. Hoje em dia eu tenho realmente muitos equipamentos. Eu tenho BIPAP, eu tenho equipamento de avaliar pressão, oxímetro. Acho que o básico é você ter um oxímetro e ter um monitor de pressão. Isso, assim, é imprescindível para atender um paciente cardiopata, sabe? E o estetoscópio, obviamente. Que são coisas baratas, que vocês conseguem comprar facilmente aí na Shopee, sem fazer propaganda. Mas na internet, né, você consegue comprar facilmente. E, assim, são equipamentos imprescindíveis. Mas, assim, eu tenho o dosímetro, eu tenho, sim, o BIPAP, né? Então, aqueles tipo assim, eu sempre ando com meus equipamentos no carro, porque eu nunca sei quando um paciente meu vai precisar de uma ventilação não invasiva. Às vezes o paciente não tem a domicílio, né? Então, já tem o meu equipamento. Então, eu acho que o básico bem feito, ele dá certo, tá? Então, compre um oxímetro decente, um monitor de pressão decente também, que vai dar certo, tá? É, O que fazer quando o paciente está bem, mas os sinais vitais estão alterados? Interrompam o exercício, né? Então, a condição visual do paciente lhe passa uma mensagem e os valores numéricos também lhe passam uma mensagem. Então, se está alterado, se está, né, em valores não seguros, interrompam o atendimento, tá, gente? A última. Minha gente, eu fico feliz porque vocês estão comentando, ficam interagindo comigo. Deixa eu ver aqui.
Você consegue prever uma intercorrência apenas pela avaliação inicial? Às vezes sim. Às vezes a gente consegue prever numa avaliação inicial já que o paciente ele não está legal. Às vezes pela forma dele de falar. Então, se de repente o paciente tiver uma fala entrecortada ou uma pressão mais baixa, então, existem sinais, né, que realmente o paciente não está tolerando aí aquele esforço. Na verdade, já não está em repouso, quem dirá ao esforço, né, gente? Então é isso, essa foi a live de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Estou preparando tudo com muito carinho. Eu encontro vocês amanhã na nossa aula Tarde Sem Medo, tá? Amanhã também às 8 horas também vai ser aqui ao vivo no YouTube. E eu aguardo vocês, tá, gente? Um beijo. Tchau!